Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa de hoje e nós vamos aqui fazer a correção da nossa avaliação que vocês fizeram aí no sábado, né? Então, vejam aqui a primeira questão era: veja a sinopse de um livro, Apocalipse, O Retorno dos Dragões. Este livro mistura a imaginação humana referente aos dragões com o possível apocalipse vivenciado por pestes, destruição da natureza e outros problemas atuais. Tudo inicia com uma expedição no polo que descobre, após um grande degelo e terremotos, um bloco de gelo que submerge das profundezas, trazendo à tona toda uma fauna do passado, dando início a um caos terrestre, em que os cientistas correm contra o tempo para evitar a destruição da raça humana. De acordo com a descrição acima, marque a opção correta. Será que se trata de um livro de poesias românticas? Se trata de um livro de romance, de conto de fadas? Se trata de um livro de romance de ficção científica? Então essa é a correta, né? Ou se trata de um livro de comédias? Então nós já vimos que ficção científica, então, são histórias imaginárias, sempre com um fundo científico, né? Sempre ligado à ciência. Então a C. Questão 2. Descreva o gênero literário ficção científica. Então, é para vocês explicarem o que é, né? A ficção científica é um gênero literário que, em geral, apresenta uma narrativa envolvendo ciência e tecnologia e suas consequências para a sociedade. Questão 3. Em nossa apostila, nós estudamos sobre o gênero romance de ficção científica e a vida de um escritor considerado o precursor desse gênero. Cite outras duas obras de Júlio Verne, além da que estudamos neste capítulo. Então, nós vimos várias, né? Nós falamos sobre várias delas. Então, eu coloquei aqui como exemplo Viagem ao Centro da Terra, 5 Semanas em um Balão e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Fora outras, né, que ele escreveu. A 4. Quais são as características do gênero textual linha do tempo? Aquele que vocês fizeram sobre a sua própria linha do tempo, que apresentaram, alguns estão apresentando ainda, né? Então, é esse gênero aí que nós estamos falando. Então, são textos que possibilitam a visualização e compreensão de fatos que marcaram determinado período de tempo, na ordem em que eles aconteceram. É ordem cronológica, né? Muito usada em biografias. Na questão 5, diz aqui: leia o texto com atenção. Acho que muita gente pensa que usam melancia como substituto da carne. Não é isso, é simplesmente um acompanhamento, explicou Bela Gil, a apresentadora que inventou o churrasco de melancia. Agora, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Pensa e uso são formas verbais no tempo presente? Verdadeiro, né? Muita gente pensa, elas pensam, ela pensa, né? Que eu uso. Uso, então, é uma forma no presente, por mais que ela possa acontecer rotineiramente, também é considerada presente. Melancia é uma forma verbal do tempo passado? Falso, né? Melancia é um substantivo, que dá nome ao fruto. Explicou é uma forma verbal no tempo passado? Verdadeiro. A forma verbal inventou exprime ideia de ação já ocorrida? Verdadeira. Inventou a que já aconteceu, né? Bela Gil é apresentadora? Verdadeiro também, porque está falando ali, né? A apresentadora. Bela Gil inventou o churrasco de uvas frescas. Falso, está falando de melancia. Então, vamos para a questão 6. Observe o verbo destacado e marque a alternativa correta. O menino dorme tranquilamente. Está na primeira pessoa do singular no presente? Não, primeira pessoa é eu, né? Não é eu dorme, não tem como. Então, dorme não é a primeira pessoa. Dorme é a terceira pessoa do singular presente, o verbo dorme? Verdadeiro. Então, ele dorme, né? O menino, ele dorme. Terceira pessoa do singular no presente, porque está no momento, né? Ou rotineiramente.
Daí dizia lá, primeira pessoa do singular passado, primeira pessoa do singular é o eu, se fosse passado seria eu dormi, né, tranquilamente. Terceira pessoa do plural, presente, qual que é a terceira pessoa do plural? Eles, elas, e aqui é só um menino, é o menino, né, então está errado também. A 7. De acordo com o que estudamos sobre as formas verbais, reescreva as frases completando corretamente. A. Formas verbais que terminam em ran indicam ações realizadas no. B. Formas verbais que terminam em rão indicam ações a serem realizadas no. Muito fácil, né? Então, as terminadas em ran indicam ações realizadas no passado. Tá aqui. E as terminadas em rão indicam ações a serem realizadas no futuro. Certo? Não pode esquecer essa regrinha. Agora aqui nós temos, né, alguns verbos conjugados aí, com oran e com orão. Era para assinalar as alternativas cujos verbos estão escritos no futuro. Então, foram escritos no futuro. Então, lembram lá da outra questão? Terminados em rão, tá? Então, ontem eles cantaram muito bem. Será que é futuro? Não, porque veja aqui, ó, cantaram, termina em an. E aqui a sílaba tônica é no tá, como eu falei para você, sempre que a sílaba forte for a última, né, e é terminada em ão, é futuro. Então, eles cantarão muito bem amanhã, futuro. Eles adoeceram depois do passeio? Também não, adoeceram, né? Assim, eles adoecerão depois do passeio. Então, futuro, que ainda vai acontecer o passeio. Os meninos começaram com as reclamações. Começaram. Então, quando termina em an, a sílaba forte fica, né, a penúltima. Os meninos começarão com as reclamações. Então, futuro. Então, ficou B, D e F. Vamos para a 9. Complete as lacunas corretamente. Então, tinha aqui, ó, entre parênteses, o local de origem, né? E vocês tinham que colocar os adjetivos pátrios aqui que a gente aprendeu. João chegou e trouxe 3 amigos para a festa. Eles eram nascidos na França, então esses amigos eram franceses. Aldo era, mas 3 dos seus primos eram, então o primeiro nascido em Curitiba e os outros nascidos em Gênova. Então, como eram primos nascidos em Gênova, então genoveses aqui, curitibano aqui. Então, o Aldo era curitibano, mas 3 dos seus primos eram genoveses. Gênova é na Itália, né? C. Então, além de genovese, ele é italiano também, e eles eram. Na C. Os pastéis de chocolate fizeram maior sucesso entre as hospedadas em minha casa, nascidas no México, então mexicanas. D. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem. Ele é nascido na Bahia, então ele é o quê? Baiano. Letra E. Os fazem um chocolate delicioso, nascidos na Bélgica. Então, são os belgas. Aqui não tem terminação em es, né? A população se alimentam de muitos pratos feitos com leite, batatas e repolho. Os nascidos na Eslováquia. Então, a população eslovaca aqui, tá? Se alimentam de muitos pratos feitos com leite, batata e repolho. Vamos para a questão 10. Essa também sobre adjetivos pátrios, né? Então, aqui dizia, uma cidade do interior do Brasil promoveu a Feira das Nações, um evento que reuniu pessoas de diversos estados e diferentes países. Sobre as frases a seguir, complete as frases a seguir sobre as barracas de culinárias típicas. Na barraca que representava o estado do Paraná, vendiam barreado, que é uma comida típica, então é do estado do Paraná, né? Tá aqui, paranaense. Na barraca alemã, vendiam Eisbein, que é um prato típico da culinária Alemanha, se a barraca era da Alemanha, né?
Na barraca estadunidense, vendiam cachorro-quente, que é muito popular em países como os Estados Unidos, estadunidense. Apesar de que às vezes eles são chamados de americanos também, né? Que é Estados Unidos da América. Aqui, o acarajé era vendido na barraca que representava o estado da Bahia, pois é um prato típico baiano. O pão de queijo é tipicamente, por isso era vendido na barraca que representava o estado de Minas Gerais. Então, o pão de queijo é mineiro. Sushi é um prato típico do Japão, ou seja, é um dos representantes da culinária japonesa. E a 11, marque V para as alternativas verdadeiras e F para falsas. Os camaroneses e as camaroneias nasceram em Camarões? Falso, né? Seria camaronesas. B. Os poloneses e polinésias nasceram na Polônia? Falso. Poloneses e polonesas. Polinésia já é outro lugar, né? A C. Os genoveses e genovesas nasceram em Gênova, que é uma cidade da Itália. Verdadeiro. Os paulistanos e paulistanas nasceram em São Paulo, que é uma cidade do Brasil. Na D. Verdadeiro. E está certo aqui, né? O adjetivo pátrio. Quando a gente quer o adjetivo pátrio de São Paulo, cidade, então é paulistanos e paulistanas. Quando é do estado de São Paulo, para vocês saberem, aí é paulistas, né? O paulista e a paulista. Aí aqui, os estadunidenses e as estadunidenses nasceram nos Estados Unidos. Verdadeiro, tá? Tem alguns também que eles colocam assim, por exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro, o adjetivo pátrio, eles chamam de carioca, né? Às vezes não tá muito combinando com o nome, né? Mas também pode ser diferente, assim, né? do nome que é colocado. Assim como também os do Espírito Santo são chamados de capixaba, acho que é, né? E os do Rio Grande, os rio-grandenses, muitas vezes também são chamados de gaúchos, né? Então aí também tem essas coisas na língua portuguesa, né? Algumas palavras que entram além daquelas que a gente já conhece. Então, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje, né? Sobre esses conteúdos que a gente aprendeu aí para a primeira somativa, né? Do gênero textual romance de ficção científica, sobre as terminações do verbo irã, irão, né? Também sobre adjetivos pátrios, e aí a gente continua conversando mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Então, até lá!